Alguns livros, eles conquistam o leitor já na primeira página, outros até mesmo no primeiro parágrafo. E ainda existem aqueles livros que conquistam o leitor na primeira frase. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Eu separei livros clássicos da literatura, livros famosos. E para quem já fez a leitura desses livros, quando eu começar a ler esses trechos, com certeza vai identificar qual é o livro, porque são histórias famosas, são histórias que marcaram o leitor e que já nos conquistam. Então vale a pena a gente fazer essa revisão juntos dessas frases famosas, desses trechos famosos. Então vamos lá. E o primeiro livro, com certeza, quando eu começar a ler, já na primeira frase você vai conseguir identificar qual é o livro. Então deixa aqui nos comentários, assim que eu começar a leitura, se você identifica de qual livro eu estou falando aqui. Vamos lá. Numa aldeia da Mancha, de cujo nome não quero me lembrar, não faz muito tempo vivia um fidalgo, desses de lança no cabide, adarga antiga, pangaré magro e galgo corredor. Então essa é a primeira frase desse grande clássico. Deixa aqui nos comentários se você sabe qual é o livro que eu estou falando. Claro que é de Dom Quixote. Ficou fácil reconhecer pela aldeia da Mancha e também pela figura do fidalgo aqui descrito já na primeira frase. E nessa primeira frase a gente já consegue notar o tom do livro, talvez também por a gente já conhecer a obra, mas a gente já consegue perceber um pouco do tom da história e do humor que também encontramos aqui no livro. Nessa primeira frase, por exemplo, ele fala que a história ela se passa em algum lugar da aldeia da Mancha, de cujo nome não quero me lembrar. Então, ele não diz o nome do lugar especificamente, porque o que vale aqui é a história que vai acontecer com os personagens aqui, o que confere um tom universal à narrativa e não específico daquele local. Então, o lugar aqui ele não quer se lembrar, não importa. E eu fico muito impressionada como que numa primeira frase a gente consegue extrair várias coisas aqui do livro, como, por exemplo, a figura do fidalgo. Ela é descrita, a gente já percebe no começo, de forma depreciativa, pitoresca, dando ênfase aqui que ele tem uma lança velha, um cavalo magro, sugerindo também a decadência desse fidalgo. E a maneira como ele é descrito aqui contrasta totalmente ao ideal heróico dos cavaleiros descrito nos romances das cavalarias, que é uma crítica que a obra ela faz. Nessa primeira frase, a gente também consegue perceber o tom de humor, até mesmo pela descrição dessa figura. E isso é algo que me deixa encantada, né? Como que a gente consegue, numa primeira frase, interpretar, extrair nas entrelinhas um pouco do que essa obra ela representa, do que ela vai retratar. Não é à toa que esse também é considerado um dos melhores começos, porque já traz a essência da história. Então, se você ainda não leu, esse livro é maravilhoso. Inclusive, vamos ler no Clube Tour Literário 2025, aqui na área de membros. Eu já liberei um vídeo, vou deixar o link aqui no box de informações, em que eu comento quais são os projetos que nós vamos fazer aqui no canal. Então, se você não leu, vale a pena fazer a leitura desse livro maravilhoso. E se você já leu, com certeza, vale a pena fazer a leitura. Maravilhoso, sensacional, incrível. Vamos para o próximo. Eu vou ler a primeira frase e você vai me dizer aqui nos comentários de qual livro eu estou falando. Então, vamos lá. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, de posse de boa fortuna, deve estar atrás de uma esposa. E aí, de qual livro é essa frase icônica, famosa da literatura? Eu estou falando de Orgulho e Preconceito, claro. E não é à toa que essa é uma abertura famosa, porque ela já traz toda a essência do que o livro ele vai abordar, temas sobre casamento, sobre críticas sociais. Já trazendo que para mim é um tom satírico, quando ele coloca que é uma verdade universal, esse fato de que um homem solteiro, de posse de uma boa fortuna, ele deve estar atrás de uma esposa. Então você sente um tom crítico aqui da história. Porque o livro ele coloca que essa é uma verdade universal, é uma verdade incontestável. E a gente vai ver ao longo da história se realmente isso acontece de fato aqui, porque já que vai representar uma época específica, claro, trazendo críticas sociais a esses costumes,
ao papel da mulher na sociedade. Então tem uma certa ironia e crítica a essa verdade que ele coloca como universal. Uma outra coisa aqui é que essa frase, ela não reflete necessariamente o desejo, a necessidade desse homem solteiro, e sim uma expectativa tanto da sociedade como também das famílias, mais especificamente aqui no livro, das famílias, das personagens femininas, em que os pais estão preocupados em arrumar um bom casamento, que era uma forma de garantir estabilidade financeira. Então o livro ele vai abordar esse tema e trazer críticas sociais à época. É um livro excelente, como eu falei, né? Desde o começo ele já traz a essência do que o livro ele trata, o que a gente pode também extrair dessa primeira frase, quantas coisas a gente pode extrair, principalmente se você conhece a história, fica ainda mais claro. E não é à toa que são começos famosos da literatura. Próxima frase também é muito famosa. Eu tenho certeza que vocês vão reconhecer imediatamente, deixei aqui nos comentários, e começa assim: todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Então essa é muito famosa. Estamos falando de Ana Karenina, do Tolstói, livro sensacional. E é aquele tipo de frase que já causa impacto no leitor. Não é à toa que ela é famosa, não é à toa que ela é marcante e ficou aí para a história. Por esse começo, a gente sabe que vai falar sobre relações familiares, conflitos familiares, sobre casamento, sobre os conflitos que permeiam ali não só o casamento, como também outros relacionamentos que acontecem aqui entre os personagens. Vamos conhecer cada núcleo familiar aqui na história, seus dilemas, seus dramas. É uma frase que a princípio parece simples, mas na verdade ela é complexa, principalmente quando a gente fala de relações familiares, de dramas familiares, de conflitos. Ele coloca, né? Todas as famílias felizes se parecem. E é uma frase que parece óbvio, né? Porque se as famílias estão felizes, elas estão ali em equilíbrio, em uniformidade. Pelo menos na aparência, elas mostram isso para a sociedade, que há um equilíbrio. Principalmente se tratando em épocas em que há uma preocupação muito maior com as convenções sociais, em que divórcios eram proibidos. Então, aparentemente, externamente, quando essas famílias elas se mostram felizes, elas têm essa uniformidade, de que há uma harmonia, um bem-estar. E sendo verdade, né, realmente as famílias sendo felizes, essa felicidade também tem suas particularidades, até mesmo para poder atingir esse equilíbrio num relacionamento. Então, tem que ter acordos, tem que ter suas particularidades ali. E ele segue, né? Cada família infeliz é infeliz à sua maneira, claro, porque cada núcleo familiar aqui vai apresentar um problema específico, um dilema, um drama. Então, cada família tem seus respectivos problemas. Ou seja, essa frase ela já anuncia o assunto que nós vamos encontrar aqui no livro. A gente vai acompanhar aqui alguns núcleos familiares, seus problemas, seus dilemas, dentre muitos outros assuntos, até mesmo porque esse é um livro maravilhoso, que se você ainda não leu, vale a pena ler. Já coloca na sua lista para ler em 2025. Próximo livro. O começo, ele é bem emblemático. Se você já leu, com certeza você vai reconhecer facilmente. Se você quer mesmo ouvir a história toda, a primeira coisa que você deve querer saber é onde eu nasci e como que foi a porcaria da minha infância e o que os meus pais faziam antes de eu nascer e tal. E essa merda toda, meio David Copperfield, mas eu não estou afim de entrar nessa, se você quer saber a verdade. Esse é um começo bem famoso do livro O Apanhador no Campo de Centeio. Já traz um tom de rebeldia, um tom também casual na linguagem. Já estabelece um pouco das características desse personagem. Nessa primeira frase, a gente consegue extrair, como eu falei, o tom, a linguagem do livro, que é uma linguagem mais coloquial, mais casual desse personagem. E isso tende a aproximar o leitor do personagem, como se estivesse ouvindo o desabafo daquele jovem. Ele vai contar a história dele, e para conhecer mais sobre esse personagem, ele vai falar que a primeira coisa que você está querendo saber é sobre onde ele nasceu, como que foi a infância dele, a porcaria da infância dele e o que os pais dele faziam antes dele nascer. E essa merda toda é meio David Copperfield, que ele não está a fim de entrar nessa. Então ele não vai seguir essa narrativa estilo David Copperfield, num estilo mais dramático, acredito eu. Mas a história dele aqui não deixa de ser dramática, vai ficando cada vez mais angustiante conforme a gente avança na leitura e percebe as angústias, as inquietações do personagem Holden. Então aqui ele também coloca um certo desconforto em se abrir, em contar a sua história. Ele tem essa angústia, ele quer desabafar, mas ele também não se sente confortável e ele acaba se protegendo por meio dessa rebeldia,
do sarcasmo. Talvez ele tenha receio, né, da história de vida dele ser julgada por outra pessoa, então ele fica nessa defensiva e acaba sendo mais rebelde. E até mesmo pela fase que Holden passa, essa transição da infância para a adolescência e a preparação para a vida adulta, tendo que fazer escolhas, tomando decisões. Então, ele traz alguns dilemas, alguns dramas que o perturbam, inquietam esse personagem. Livro incrível, que eu gostei bastante e também recomendo. Próximo também é muito famoso, muito conhecido. Vamos ver se você já leu, se você reconhece, deixa aqui nos comentários. E eu vou ler o primeiro parágrafo. Aliás, já na primeira frase, se você já leu, você vai reconhecer. Mas ainda assim eu vou ler o primeiro parágrafo. Hoje, mamãe morreu. Nessa primeira frase, você conseguiu já identificar? Me diz aí. Vou seguir, porque vale a pena ler o primeiro parágrafo. Hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo, sua mãe faleceu em teu amanhã, sentido os pêsames. Isso não esclarece nada, talvez tenha sido ontem. Então esse parágrafo, ele é muito famoso, essa história é muito conhecida e pertence ao livro O Estrangeiro, do Albert Camus. É um começo que causa um certo estranhamento, um desconforto, principalmente porque a gente vai observar aqui a indiferença emocional do protagonista, do Meursault, com relação à morte da mãe. Ele relata aqui a morte da mãe de maneira fria, de maneira indiferente, até mesmo de maneira seca, direta. A gente percebe nesse primeiro parágrafo que não tem uma dor, sofrimento, o luto. Não é uma frase que tem sentimentos envolvidos com relação à perda da mãe. Não. Ela é bem direta, tanto que ela é separada por pontos. Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu, enterro amanhã, sentido os pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Então, talvez tenha sido ontem. Ele não sabe bem. A mãe morava num asilo. Quanto tempo que ele não visitava a mãe dele? Então mostra essa distância, essa indiferença, esse distanciamento emocional do protagonista. Quando ele coloca, ou talvez ontem, não sei bem, é uma frase que traz uma incerteza por parte do Meursault. E a gente também pode interpretar isso como o momento exato da morte da mãe dele parece irrelevante. Ou talvez ontem, não sei bem. Então não traz aqui essa relevância sobre o impacto da morte da mãe. E é incrível, né? Como no primeiro parágrafo a gente consegue extrair muitas coisas sobre a obra. Sensacional. Uma outra coisa aqui, que conforme a gente vai ler, a gente observa, é que o Meursault, ele não corresponde às expectativas da sociedade com relação, no caso aqui desse começo, ao seu comportamento, aos sentimentos que ele tem com relação à morte da mãe. No caso, o fato dele não sentir pela morte da mãe, o fato também dele não demonstrar tristeza, as pessoas observam isso, acham aquele comportamento estranho e no decorrer da história vai ser uma das consequências para a vida do Meursault aqui. É incrível, vale a pena essa leitura, esse começo é sensacional. E se você ainda não leu, com certeza deixo aqui minhas recomendações. Todas que eu trouxe são muito famosas, essa aqui também. Se você ler o livro, você vai identificar rapidamente. Vamos à primeira frase. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Essa é a primeira frase. Me diz aí, só lendo essa primeira frase, qual o nome do livro. Eu vou ler a próxima frase, que dá mais elementos, com certeza fica mais fácil ainda. Aqui, a primeira frase, ela fica fácil por conta do nome do personagem, Aureliano Buendia, e também pelotão de fuzilamento. Essa próxima frase também vai ficar fácil, um outro elemento marcante aqui da história. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de pau a pique e telhados de sapê construídas na beira de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. Então temos o famoso coronel Aureliano Buendia, a aldeia famosa Macondo, e claro que eu estou falando de 100 Anos de Solidão. Livro maravilhoso, claro que essa lista que eu selecionei para o vídeo de hoje, todos os livros são maravilhosos, todos os livros eu recomendo, todos os livros são grandiosos, clássicos da literatura que se você não leu, vale a pena ler. Coloque na sua lista para ler em 2025, não deixa passar.
E é interessante porque ele começa a frase com muitos anos depois, então você tem aqui a questão do tempo. Muitos anos depois, o coronel ele está diante de um pelotão de fuzilamento e ele está, naquele momento, recordando algo que aconteceu. Então tem essa questão da memória e ele vai recordar algo que parece, a princípio, corriqueiro ou sem grande importância, em que o pai levou ele para conhecer o gelo. Ele está diante daquele pelotão conectado com essa memória do passado. Então aqui já coloca também uma relação familiar, que é o que nós vamos ver aqui, as gerações dessa família. Se eu não me engano, são 6 gerações dessa família, da família Buendia. Quando coloca também que ele está diante de um pelotão de fuzilamento, já cria uma atenção no leitor, né? Já é algo que é impactante. Então, é um começo também que captura a atenção do leitor. Pode indicar aqui um desfecho trágico para esse personagem. O coronel, ele está ali diante do pelotão de fuzilamento. O que aconteceu com ele para chegar a esse ponto? Será que ele foi executado? Será que teremos esse desfecho trágico? Qual é a história de Aureliano Buendia? Isso já nos instiga a saber o que aconteceu. E é interessante também que diante desse pelotão, ou seja, diante ali de uma proximidade com a morte, ele se recorda da infância, ele se recorda do pai. Isso humaniza o personagem Aureliano Buendia, com as suas memórias, com as suas recordações, vai lembrar de Macondo, e aí a gente vai acompanhar a história dessa família, o que vai acontecer, um pouco do que a gente pode tirar aqui da primeira frase do livro, e é claro que conforme a gente avança na leitura, é que a gente vai conhecendo mais esse personagem, o que aconteceu com ele, as suas características, tá aqui. Para isso, leiam 100 Anos de Solidão. Próximo livro é um dos meus preferidos. Para mim tem o melhor início de história de todos os livros que eu li. E se você reconhecer, já deixa aqui nos comentários o nome do livro. Maravilhoso. Vamos lá, porque é genial. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles opelida, mortífera, que tantas dores trouxe aos aqueus, e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus, desde o momento em que primeiro se desentenderam o Atrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles. Esse começo já diz muita coisa sobre o que vai acontecer na obra. Ele começa com Canta, ó deusa. Então nós temos aqui a invocação à musa, que vai inspirá-lo e guiá-lo a contar essa história de Aquiles. O que sugere que ele sozinho não é capaz de contar essa história, ele precisa dessa inspiração, desse guia, para contar essa história. Homero, ele se coloca aqui como um instrumento, né, um intermediário para transmitir essa história que ele considera maior do que ele, por isso que ele precisa da inspiração da musa. Então nós temos aqui, Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles opelida. Então, o livro ele vai falar sobre a ira de Aquiles, que é o tema central da obra. Aquiles opelida porque ele é filho de Peleu. Essa ira, ela foi mortífera, que tantas dores trouxe aos aqueus. Então, o Aquiles, ele é filho de Peleu. Isso mostra a importância da linhagem na construção da identidade dos heróis gregos e que torna a figura de Aquiles sobre-humana. Que tantas dores trouxe aos aqueus. Então, essa ira ela foi mortífera e tantas dores trouxe aos aqueus. Tem uma parte incrível aqui, no momento em que irrompe a ira do Aquiles e vai ser uma grande batalha. E tantas almas valentes de heróis lançou no Hades. O Hades é para onde iam os mortos, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina. Porque quando tem a guerra, o momento aqui das batalhas, dos combates, tem um momento de pausa, vão fazer os rituais da época. O que eu lembro é que precisava fazer esses rituais, porque senão os mortos eles ficariam vagando e não conseguiriam entrar no Hades. Alguma coisa assim. E a ira do Aquiles não vai permitir esse ritual a alguns mortos, né, os inimigos, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus. Então, essa parte aqui, inclusive, tem no decorrer aqui do livro. E ele segue, desde o momento em que primeiro se desentenderam o Atrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles. Então, essa ira de Aquiles, ela partiu, né? Ela começou desde o momento em que o Aquiles se desentendeu com o Atrida, filho de Atreu. É o Agamenon. E ele é soberano dos homens, ele era o rei. E logo que no começo a gente vai saber
o motivo desse desentendimento entre o divino Aquiles e Agamenon, o soberano dos homens. Então, esse começo aqui do livro, ele diz muito sobre a obra. E eu tentei resgatar da memória algumas coisas aqui. Confesso que não fiz pesquisa para poder relembrar. Já peço desculpa se escorreguei em alguma explicação ou deixei passar alguma coisa. Mas é um livro que eu quero reler em 2025, não passa. É um livro que vale a pena você reler de tempos em tempos. Eu não quero deixar passar muito tempo. Eu li em 2023, vamos para 2025. Não li em 2024, então 2025, mais do que na hora de reler Ilíada e Odisseia. Então já tô dando spoiler aqui de alguma das minhas leituras de 2025. Fora outros grandes clássicos que nós leremos no projeto aqui do Clube Literário. Aproveito para reforçar aqui o convite para você ler junto comigo, porque no final das contas a gente só vai ler coisa boa. Então esses são alguns dos começos incríveis de grandes obras que eu amei compartilhar aqui com vocês. Pretendo fazer isso também com outras obras para a gente pensar um pouco a respeito, como ela captura, ela conquista o leitor e até mesmo diz muito sobre a obra. E como é bom também parar um pouco para poder revisitar essas obras, pensar a respeito sobre alguns trechos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você já leu algum livro que eu conversei com vocês aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários qual você conseguiu identificar e reconhecer logo na primeira frase. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e também os projetos aqui do canal. Obrigada pela companhia e até mais.